Alguém me perguntou numa das minhas lives que eu fiz, eu faço lives todas as quintas-feiras às 9h30 da noite, convido você se você ainda não participou, me perguntou o seguinte: por que Jesus teria de morrer por nós? Por que um anjo não poderia morrer? Para nós entendermos o Calvário, o plano de salvação e aumentarmos a nossa fé, nós temos que compreender alguns conceitos importantes na Bíblia: o conceito de resgate e o conceito de substituição. Ambos os conceitos são aplicados à obra de Cristo em favor do ser humano. E para entendermos esses conceitos, vamos começar aqui a ler. Primeiramente, vamos entender o conceito de resgate, tá? 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19. Primeira carta de Pedro capítulo 1, versos 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes, até vou sublinhar essa palavra, resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas, vocês foram resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O que significa o texto e outros versos, que afirmam a mesma coisa, que nós somos resgatados pelo sangue de Cristo? Você tem que ter aqui como base o que ocorria nos dias do Antigo Testamento. Se uma pessoa tinha uma dívida e ela não podia pagar essa dívida depois de um tempo, ela deveria se tornar escrava, trabalhar para o devedor até pagar a sua dívida. Agora, se acontecesse de um parente pagar a dívida no lugar dela, ela não seria escravizada. E aí este parente estava fazendo um resgate. Então esse termo é usado em relação ao sacrifício de Cristo para nos ensinar que Cristo nos resgatou da escravidão, do pecado e da morte eterna. Então Cristo paga para nos resgatar de volta. Assim como um familiar pagava para resgatar de volta o familiar, Cristo pagou na cruz pelo nosso débito, pagou o nosso débito para com a lei de Deus, resgatando-nos da morte eterna e do poder do pecado. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, e a segunda morte, a morte para a qual não há ressurreição. E quando Cristo morre na cruz e experimenta isto por nós, ele nos resgata. Agora, como que ele pode nos resgatar? Através de um outro conceito: substituição. De acordo com Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, o que significa que só pecadores devem morrer. Mas Cristo não pecou? 1 Pedro 1, 18 e 19 diz que Cristo era sem defeito. Ele era um cordeiro sem defeito e sem mácula. Como a morte é o salário do pecador e Cristo não morreu, a morte de Cristo se tornou substituinte. Ele morreu sem merecer, porque ele não pecou. E como ele morreu sem merecer e ressuscitou vencendo a morte, agora ele pode transferir, atribuir a justiça dele ao pecador arrependido. Então você tem que entender que quando Cristo morre na cruz,
Ele morre para resgatar você da morte eterna e do pecado, e ele morre no seu lugar, porque na cruz ele experimenta a segunda morte. Em Mateus 27, 46 e 47, quando ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu a eterna separação de Deus, porque todos os pecados da humanidade foram jogados sobre ele. Ou seja, Cristo substituiu-nos. Ele nos substituiu, experimentando a morte eterna no nosso lugar, e agora ele pode atribuir a sua justiça para todo aquele que crê. Não é? E o que significa atribuir? Às vezes você vai ouvir no meio teológico a palavra justiça imputada. Um termo esquisito, não é? Então troque-o por justiça atribuída. Tá? Jesus imputa ou atribui a justiça dele a você. E isso ocorre através da fé. Quando você tem fé no sacrifício dele, no seu lugar, a justiça de Cristo, que não merecia morrer, é transferida para você e eu, que merecíamos morrer. E quando essa justiça é atribuída a nós por meio da fé, o que acontece? Nós somos vistos por Deus como se não tivéssemos pecado. Esta é a essência do Evangelho. Nós somos tornados justos pelo sacrifício de Cristo. A fé, ela é simplesmente a mão através da qual eu me aproprio deste dom de Deus. Por isso, justificação pela fé. Quando você ouvir falar em justificação pela fé, é a doutrina que ensina que nós somos justificados, tornados justos pela morte substitutiva de Cristo, e que nós recebemos essa justiça atribuída a nós por meio da fé. Então essa doutrina é o centro de toda a esperança cristã e de todas as demais doutrinas da Bíblia, como veremos depois. Alguém me perguntou, numa das minhas lives que eu fiz, eu faço lives todas as quintas-feiras, às 9h30 da noite, convido você, se você ainda não participou, me perguntou o seguinte: por que Jesus teria de morrer por nós? Por que um anjo não poderia morrer? A resposta é a seguinte: somente um ser igual a Deus e que era eterno poderia pagar pelo resgate, pela dívida eterna que tínhamos para com a lei de Deus. Um ser criado não poderia pagar por uma dívida eterna, que leva à segunda morte, a morte eterna. Somente alguém divino e que tem vida em si mesmo e é eterno poderia, pagar por este alto preço. Então, o alto preço pela desobediência, existiu um alto preço de um sacrifício. Então, ninguém menos que Deus, o legislador da lei, poderia morrer no nosso lugar. E João 14 diz que o verbo, ou seja, o agente ativo da criação que é Cristo, se tornou carne para poder morrer no nosso lugar. Então, o resgate para sermos libertos do poder da morte eterna requeriria um preço muito alto. E o preço mais alto, aquilo que há de mais valoroso no universo, é o próprio Deus. Então, apenas o próprio Deus, na pessoa de Cristo, poderia morrer pelos nossos pecados. É muito importante você ter isso em mente, porque isso vai moldar a sua soteriologia, ou seja, soteriologia é o estudo da doutrina da salvação. A sua compreensão do plano de salvação vai ser totalmente influenciada pela forma como você compreende, ou seja, pela compreensão que você tem de quem morreu na cruz por você.
se foi uma criatura inocente ou foi um Deus inocente. Você vai pensar de forma bem diferente sobre a salvação se crer corretamente que um ser divino humano assumiu a nossa culpa e não um ser criado. Deus não tirou o corpo fora. Ele mesmo assumiu a responsabilidade para resolver o nosso problema.